Então, esse é o desafio. Palavras, eu garanto para você, apenas palavras não vão resolver o seu problema. Você precisa criar outras coisas para fazer isso. Então, qual que foi o meu caso aqui? Como que eu fiz isso relacionado à atividade física, tá bom? Qual foi o plano? Só tô falando isso daqui porque eu, de fato, consegui colocar meu plano em prática. Então, a primeira parada é preciso ter um número todo mês, tá? O que que eu fiz aqui? Eu peguei a quantidade de dias que eu teria que fazer atividade física, que seria 250, e dividi pela quantidade de meses que o ano tem. Então, eu dividi aí e eu cheguei à conclusão que no mês, eu precisaria fazer uma média. Eu teria que fazer uma média de 20,8 atividades físicas por. Eu sugiro a você tirar uma média. Ah, é 60 mil de grana no bolso por ano. Eu posso me programar para fazer aí 5 mil por mês? Se eu não fiz no primeiro mês, o que eu vou fazer para melhorar no próximo mês? Então, não adianta eu querer olhar para a meta de uma maneira isolada. Tem gente que promete uma coisa no começo do ano e só vai olhar para essa coisa no final do ano. Ela tem que estar clara o que você precisa fazer todos os meses. Você tem que ter alguma coisa para olhar. No meu caso aqui, no 2023, eu vou replicar o que eu fiz para atividade física em outras áreas da minha vida. Eu vou replicar para leitura, para sono, para produção de conteúdo, para stories, para outras coisas na minha vida. Mas isso aqui você já tem que saber. Então, preciso ter um plano. Eu preciso olhar para esse plano todo santo mês. Tá bom? Alguma coisa precisa estar visível para você todo santo dia. Eu quero fazer 60 mil de grana no bolso. Você vai escrever isso no papel. Você vai colocar isso como papel de parede do seu celular. Como é que funcionou para mim? Muita gente até brincou comigo ao longo do ano, né? Não, prof, essa folhinha sua tá feia. Eu tô pensando em pegar aquela folhinha, a famosa folhinha. Quem conhece a folhinha? Quem conhece a folhinha do prof aí? Coloca nos comentários aí. Eu conheço, quem não conhece, coloca aqui que não conhece. Eu criei uma folhinha. Eu peguei uma folhinha e falei assim, ó, eu anotei nessa folhinha os meses do ano e a quantidade de dias que eu teria que fazer atividade física cada mês. E ao longo de cada mês eu ia preenchendo essa folhinha. Ela é muito simbólica para mim. Todos os dias, quando eu acordava, abria a geladeira, eu via essa folhinha lá e eu lembrava do compromisso que eu tinha feito comigo mesmo. Eu achava isso a maior bobeira do mundo. Hoje, se eu for fazer algo para 2023, se eu não, eu vou fazer algo para 2023, eu já sei que isso aqui é um negócio que não pode faltar. Alguma coisa tem que estar visível para mim todo santo dia para me lembrar. Olha, você se comprometeu. Olha aqui, o número está aqui. E tiveram vários dias ao longo do ano em que eu só levantei e eu estava desanimado. Quando eu cheguei na geladeira que eu vi a folha, eu falei assim, meu Deus, se eu não fizer hoje, vai faltar atividade física no mês. E isso me levantou muitas e muitas vezes. Então tem que ter uma âncora, a gente chama de âncora visual. Tem que ter alguma coisa para você estar sempre olhando. Para mim, funcionou muito bem. Outra coisa, você precisa se comprometer com alguém. Por que eu falo se comprometer com alguém? Quando você se compromete ou quer fazer algo que você não divide com outras pessoas, você está muito suscetível a se sabotar. Essa é a grande verdade. A gente se sabota o tempo inteiro. Eu não acreditava nisso. E quando eu entendi isso, sempre que eu quero fazer algo, eu divido com alguém. E esse alguém, ele vai ser responsável também por me cobrar, para me guardar, para me policiar. Ezequiel, qual que foi a melhor forma que funcionou assim para o Ezequiel? Me comprometer publicamente e na internet. Qual foi o meu compromisso com quem estava me acompanhando lá no final de 2021? Ó, a cada dia eu vou postar. Então, muita gente que me acompanha na internet tá acostumada a ver uma postagem minha falando ali, ó,
200/250 é o quê? É a quantidade de dias que eu já fiz e a quantidade de dias que faltam. Então, eu fiz isso ao longo de todo o ano. Ter esse compromisso, para mim, foi muito importante. E eu queria agradecer a vocês nos dias em que vocês mandavam para mim, pô, prof, você não postou hoje, como é que tá indo as atividades físicas? Pô, prof, eu me inspirei em você, eu também estou fazendo igual a você aqui. Isso ao longo do ano foi muito, muito importante para mim. Às vezes a gente acha que é bobeira. A gente tem que aprender, como ser humano, que a gente não nasceu para viver sozinho. A gente tem que compartilhar tanto as nossas vitórias, nossas alegrias, nossas tristezas e nossos desafios. Eu tenho certeza que se eu não tivesse me comprometido publicamente, eu não iria conseguir fazer essa parada. Tem uma história que eu conto aqui para os alunos que é sobre o Pacto de Ulisses, né? Tem algo que me chama muita atenção, que é o canto da sereia. O que é o canto da sereia? É algo que vai vir como uma dificuldade ao longo do seu caminho. Então, ao longo do caminho de você se tornar um assessor, ao longo de você querer fazer 60 mil, não vão ser só flores. É limite de cartão que eu vou precisar, é manter uma regra do 70, 20, 10 que eu vou precisar aplicar, é superar cada coisa que vai aparecer ao longo desse caminho. Você pode se comprometer da forma que você julgar melhor, mas se você não se comprometer, as chances de você fracassar são enormes. Se compromete com a sua família. Ó, eu vou fazer 60 mil de grana no bolso, eu vou tornar assessor 7K para a gente fazer uma viagem, para a gente passar um final de semana num lugar bacana. Pode me cobrar. O que eu posso dizer para vocês ao longo desse ano é que eu me tornei uma versão do Ezequiel muito melhor. Não só pelo, como é que eu posso dizer? Pelo fato de eu ter conseguido chegar no resultado, mas os benefícios que esse desafio me geraram. Olha, eu posso afirmar para vocês que os benefícios que você colhe depois que você faz, depois que você se compromete, eles são muito maiores até do que aquilo que você achou lá atrás. Eu fiz o desafio pensando em ter mais saúde, mais disposição. Só que, por exemplo, eu não imaginava que eu teria hoje muito mais autoestima do que eu teria do que eu tinha ano passado. Ó, aqui, por exemplo, é uma foto minha no final de 2021 e agora no final de 2022. Ó, tá dando para ver aí? Olha as minhas costas, como é que tá. Olha como é que eu tava, por exemplo, mais barrigudo. A diferença é muito gratificante. O mais legal é que para 2023, né, isso já não vai ser tão desafiador para mim. Vai ser muito mais fácil do que foi em 2022, porque eu já acostumei. Virou um hábito para mim. Os problemas que eu tinha no ano passado vão ser outros agora em 2023. Essa parada, ela tem que virar na cabeça de vocês. São desafios, né? E à medida que os desafios vão ultrapassando, a gente vai criando novas habilidades. Vale muito a pena. O que você colhe depois do comprometimento é muito legal. E é preciso ter um número todo mês. Você precisa de alguma coisa estar visível. Você precisa se comprometer com alguém. Beleza? Mês a mês, tá? É preciso acompanhar mês a mês, tá? Por que eu tô colocando isso aqui como ponto importante? Porque a folhinha, eu preenchi ela todo mês. E no mês de junho, para quem me acompanhou ao longo desse ano também, ficou sabendo que eu fiz uma cirurgia. Eu fiz uma cirurgia no meu joelho. Era um dos objetivos que eu tinha também para 2022. Essa cirurgia, ela foi muito importante para mim, mas teve um negócio fora do programado. Eu tive uma resposta negativa na primeira semana à cirurgia. Meu joelho ficou mais inchado do que deveria. Eu tive que fazer punção no hospital. E o mês de junho eu acabei perdendo ele. E eu só consegui cumprir, e olha que interessante, hein? O mês de junho eu não fiz atividade física. Eu só consegui tirar a diferença nos outros meses porque eu me planejei. Então, eu fiz uma quantidade de atividades físicas a mais nos outros meses para dar conta, senão eu não ia dar conta. Tem que acompanhar todo mês, porque vai ser preciso replanejar. Então, nos últimos meses do ano aqui, eu tive que fazer uma média de 24, 25 dias de atividade física mês, senão eu não iria conseguir fazer. Foi mais fácil porque na primeira metade do ano eu já aprendi muita coisa, eu criei resistência.
Para mim, o mais difícil foi o primeiro mês. O mais difícil de qualquer plano. Por que é o mais desafiador? Porque dali, se você por acaso não conseguir fazer o que você fez em janeiro, vem a sereia. A cabeça da gente, a cavozinha da nossa cabeça aqui quase mata a gente. Fica como lição para você também. O janeiro e o fevereiro talvez vão ser os meses mais difíceis. Eles que vão determinar se você vai seguir com aquilo ou se vai desistir no caminho. Chegou em junho, julho, chegou no meio do ano, tá com a meta ainda, você consegue ir até o final. Então, para você fazer 60 mil de grana no bolso, não vai ser, ó, tintim por tintim, não vai ser assim, ó, no instalar de dedos. Você vai ter que se dedicar, você vai ter que assistir conteúdo, você vai ter que aprender, porque lá você vai colher um negócio muito bacana. Lá no final, depois que você fizer os 60 mil de grana no bolso, você vai estar colhendo R$600 todo mês gerando para você. Você vai ter uma habilidade que ninguém vai tirar de você mais. E mais, você ainda pode querer, no longo do caminho, se tornar um assessor e viver disso. Agora, só vai ser possível fazer isso se mudar a sua mentalidade. Se os planos que você fez e quer fazer agora no final de 2022 se tornarem verdade em 2023. Se você fizer falar em palavras ao vento e começar o 2023 assim, em janeiro, fevereiro, você já esqueceu tudo que você tinha comprometido a fazer e vai chegar no final de 2000 e no final de mais um ano frustrado. E aí a gente vai. Hoje eu consigo perceber como que eu perdi tempo sem fazer isso daqui. Como que chegava sempre no final do ano e eu estava sempre me frustrando e não consigo, mas não é. A gente só precisa usar outros artifícios para ajudar a gente. É do ser humano. Existe um negócio que chama procrastinação. O ser humano, por natureza, é procrastinador. Ele retarda o que ele tem que fazer. Ele sabe que tem que fazer, mas não faz. Quantos de vocês sabem que tem que fazer determinada coisa, mas não fazem? Basicamente, é isso, tá bom?